Eu lembro que desde pequeno ouvíamos as pessoas dizer, Deus está vendo. Às vezes era uma advertência para cuidado com aquilo que você faz, que mesmo que as pessoas não vejam, nada foge aos olhos de Deus. Às vezes era uma tentativa de consolo, né, oferecendo aquele apoio, a mensagem de que há um Deus no controle de todas as coisas. A verdade é que não importa a aplicação, a frase segue sendo verdadeira e bíblica. Deus está vendo todas as coisas. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor essa verdade. Estou hoje em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero usar como ponto de partida, uma espécie de trilho da nossa reflexão, está em Gênesis, no capítulo 16. Eu quero ler a partir do versículo 5 e nós leremos aqui até o verso 14. Bom, antes de ler o texto, é importante que a gente entenda o contexto. O patriarca Abraão, que nessa época ainda chamava Abrão, seu nome ainda não havia sido mudado, assim como sua esposa Sara, que até então chamava Sarai, seu nome também não havia sido mudado. Eles, numa conversa, acabam decidindo tentar ter um filho por meio de Agar, uma escrava egípcia de Sara, o que para os parâmetros culturais e legais da época indicava que o filho seria deles e seria também o filho de Sara, embora não fosse necessariamente o filho da promessa. Depois de colocar em execução o plano, a Bíblia nos mostra, a partir do verso 5, Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. O Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão poderosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. No hebraico é o Roi ou El Roi, porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Quando Agar faz essa declaração e dá a Deus um nome, Tu és o Deus que me vê, ela está reconhecendo essa verdade bíblica. Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. É interessante notar que na perspectiva cultural daquela época, o escravo era considerado propriedade, né? Ou seja, era tratado de forma impessoal. Não seria tratado como objeto, mas não era honrado por ninguém. É interessante quando ela percebe o anjo de Deus intervindo, se dirigindo a ela, falando com ela, ainda que exigindo que ela volte à sua senhora e se humilhe de acordo com a lei do seu tempo, dando um trato pessoal e honroso. Isso a leva a dizer que Deus é aquele que nos vê. Eu acredito que a primeira perspectiva da frase Deus está vendo, antes mesmo de focar que ele vê nossas ações, é o fato de que ele vê a nossa pessoa, assim como vê também nossas aflições e necessidades. Aliás, em Jó, no capítulo 28, no verso 24, a Bíblia diz, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Nada, absolutamente nada, escapa aos olhos de Deus. Nós também lemos em Jó 34, 21, que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Portanto, quando dizemos Deus está vendo, não é apenas que ele está vendo no sentido de fiscalização e controle, mas nós também precisamos entender que a perspectiva bíblica da afirmação de que Deus está vendo sugere, aponta numa direção, qual? Um Deus
que se importa, um Deus que nos enxerga, um Deus que de fato, tem olhos para cada um de nós. Não importa a massa humana que sejamos, mais de 8 bilhões de pessoas no planeta nesse momento. O Deus onisciente, ele tem a capacidade de enxergar cada um de nós enquanto indivíduos e lidar conosco de forma pessoal. O anjo do Senhor vai atrás de Agar não apenas para dizer, olha, quem quer que você seja, não fique perambulando por aí. Não, ele fala de um propósito, ele fala do que Deus faria na linhagem e na descendência dela, ainda que fosse uma escrava. E eu e você precisamos entender que Deus tem olhos para cada um de nós. Ele nos enxerga enquanto indivíduos, dando honra, importância, sinalizando planos e propósitos. Ele se importa. E isso deve ser um fundamento para a fé de cada um de nós. Mas quando falamos a respeito de um Deus que nos vê, também precisamos levar em conta não só o fato de que ele nos enxerga quanto pessoa, e também ele vê as nossas necessidades, ele vê as nossas aflições. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 12, há uma citação do Salmo 34:15 que diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, Deus está vendo tudo. Aquele que decidiu andar de forma correta diante do Senhor, aquele que se rebela contra Deus. Mas para os justos, aqueles cujo coração se inclina ao Senhor, não apenas seus olhos estão sobre eles, mas juntamente com a ideia de que Deus está vendo, a Bíblia diz, seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Ou seja, essa ideia primária de Deus está vendo, mostra que ele enxerga não apenas nossa pessoa, no sentido de um plano individual, mas que ele também vê nossas aflições, necessidades e que ele está disposto a intervir. Em segundo lugar, eu quero destacar que ele também vê as nossas ações. Em Êxodo, no capítulo 15, no verso 26, a Bíblia diz, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Eu particularmente gosto desse detalhe, se vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, porque a verdade é que fazendo ou não o que é reto, todos estamos debaixo dos olhos do Senhor. No livro do Apocalipse, uma das revelações que nós temos sobre Cristo é que ele é aquele que tem olhos como chama de fogo, olhos que tudo perscrutam, que tudo penetram, olhos que tudo veem. A palavra de Deus ainda diz em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 18, façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuem a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Mais uma vez, a ênfase é que nós devemos agir aos olhos de Deus, sempre com a lembrança de que Deus está vendo. Digo isso porque a palavra de Deus nos mostra lá no início do livro de Êxodo que quando Moisés matou aquele egípcio que oprimia o seu povo, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado e não vendo ninguém matou o egípcio. Por que ele olhou para os lados? Porque se alguém estivesse vendo, se houvesse testemunhas, ele certamente não teria feito. Aliás, uma das definições de caráter que as pessoas dão é quem é você quando ninguém está olhando. Porque muitas vezes alguém deixa de fazer o que é errado porque está sob vigilância, mas não deixaria de fazê-lo se tivesse certeza que ninguém tomaria conhecimento daquilo. O apóstolo Paulo, por exemplo, orienta os servos a servirem com toda a dedicação aos seus senhores, não somente à vista, não apenas para impressionar quando estão sob vigilância ou supervisão, mas fazer isso como quem se dispõe a agradar ao próprio Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, nós precisamos de uma percepção que mesmo quando ninguém está vendo, Deus está vendo. Ele está vendo as nossas ações. Aliás, o livro de Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele diante de quem teremos que prestar contas. Não há absolutamente nada que passe despercebido ao seu olhar, à sua vigilância. E também haverá prestação de contas. A consciência de que Deus está vendo não apenas desperta em mim o senso de honra, de importância, do amor de Deus, que inclusive vê aflições, se importa em intervém, mas também vê todas as minhas ações para recompensá-las. Paulo diz que nós recebemos no tribunal de Cristo a recompensa de tudo o que tivermos feito por meio do corpo. Mas algo que precisa também fortalecer a minha e a sua fé. E eu quero abordar isso em último lugar. Esse Deus que vê todas as pessoas, todas as coisas, ele também vê aquilo que nos é impossível ver, o futuro.
Isaías, no capítulo 46, nos versos 9 e 10, a Bíblia diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu e você somos pegos de surpresa por situações que acontecem ao longo da vida e da caminhada. Mas o Deus que servimos não é pego de surpresa por absolutamente nada. Ele não só é o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, mas ele é o Deus presciente, que conhece tudo antecipadamente. E eu e você podemos confiar naquele que conhece e enxerga aquilo que eu e você não podemos enxergar. Nós podemos viver uma vida de entrega, de dedicação, de confiança no cuidado dele, mas também na liderança e nas orientações que, por meio do seu Espírito, ele pode trazer às nossas vidas. Porque aquela parte do caminho que eu e você ainda não sabemos como será a caminhada, ele já enxerga. Isso mostra não apenas um Deus no controle de todas as coisas, no sentido de que nada escapa à sua vigilância, mas também sugere, Deus está vendo, sugere a ideia. Vou repetir, de um Deus que se importa, vê as nossas aflições, intervém nelas, de um Deus também que acompanha tudo o que fazemos e retribuirá as nossas obras, mas de um Deus que pode nos guiar, em quem eu e você podemos confiar. Com certeza, circunstâncias podem nos surpreender, como ao longo da Bíblia muitos foram surpreendidos. Mas Deus ainda faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E se há algo que eu e você podemos descansar, é no fato de que aquilo que é incerto e gera insegurança para muitos, para nós, que confiamos no Deus que tudo vê, inclusive as coisas que ainda não aconteceram, nada lhe pega de surpresa. E como esse Deus que vê o futuro também vê a mim e a você em nossas necessidades, nós podemos descansar no seu cuidado e exercer fé. Lembre-se disso. Deus está vendo.